Bem-vindos, mais um Momento Compliance, aqui da Fundação Refer. Eu sou Fernanda Fragoso, analista de Compliance, faço parte da GERIC, da Gerência de Riscos e Compliance. E em referência ao Dia Internacional à Privacidade de Dados, que agora no mês de janeiro, nós estamos recebendo o Dr. William Rocha, que é advogado especialista em proteção de dados, sócio do escritório Terra Rocha Advogados, professor encarregado de proteção de dados da Junta Comercial do Rio de Janeiro. Bem-vindo, professor. Olá, Fernanda, obrigado pelo convite, tá? Obrigado, pessoal da Refer, tá? E espero que contribui aqui com a temática de proteção de dados para o sistema de governança que vocês estão desempenhando muito bem. Exato. Bom, nossa primeira pergunta hoje para o Dr. William é quais seriam os objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados? Olha, Fernanda, falando até sucintamente sobre isso, o tema da Lei de Proteção de Dados, ela tem uma importância muito atrelada aos direitos fundamentais do cidadão, né? De garantir a sua liberdade, a sua privacidade e também formar o tripé da informação, né? De acesso à informação controlada, de você ter uma garantia do direito da personalidade do indivíduo. Vários países fizeram justamente leis de proteção de dados até para atender interesses internacionais. E esse foi o objetivo, de trazer justamente essas garantias que são ligadas muito à proteção do indivíduo, né? Não é à toa que a emenda constitucional 115 elevou ao patamar de direito fundamental a proteção de dados, colocando justamente ao lado da privacidade, que já era garantida pela nossa Constituição brasileira. Enfim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma das leis mais modernas do país, né? Embora já tenha desde a sua tramitação até a sua efetiva entrada em vigor, decorrido aí um bom tempo, né? Mas é uma lei que ainda está impactando no mercado nesse momento, então por isso que essa temática é bem atual. Ela traz justamente garantia e a população, na medida que vai aumentando a sua conscientização, vai se vestindo desse empoderamento da proteção de dados. Essa lei, lá no artigo 50, ela menciona, né, a governança em privacidade de dados, né, Dr. William? O que seria exatamente essa governança? Fernanda, para as boas práticas das empresas, né, porque a gente tem o impacto de várias leis, não só a LGPD, mas a lei anticorrupção e outras normas que influenciam as empresas a ter um padrão de compliance e focado justamente numa política de boas práticas. A LGPD ela já faz uma demonstração de que as empresas não precisam ficar limitadas ao sistema de governança só direcionado a atender os direitos e garantias da Lei de Proteção de Dados. Nós podemos estabelecer novas práticas e que vão com isso, dentro até do critério sugestivo do próprio artigo 50, trazer dentro da competência de cada instituição o aprimoramento dessas garantias. Então, é óbvio que a gente não pode, com uma única lei, interferir nos procedimentos de todas as empresas que têm peculiaridades, né? O sistema de previdência privada, previdência fechada, o sistema de seguros, o sistema bancário, o sistema de telecomunicações. Cada atividade tem algumas peculiaridades na prestação de serviços. Então, pode ser melhorado, aprimorado, algo justamente trazendo no sistema de governança próprio. Então, a lei ela não determina um padrão para todos, ela abre com o artigo 50 justamente a possibilidade de que você tenha um norte, uma orientação para fazer uma boa governança. Bom, e a lei também, a LGPD, ela fala que, caso não haja aderência por parte das empresas, das organizações, poderá haver sanções, né? E, normalmente, quem aplica essas sanções é a ANPD. Então, no seu ver, quais seriam as sanções mais gravosas que uma organização poderia sofrer? Esse é um excelente tema, Fernanda, porque algumas leis elas acabam precisando de ter um sistema sancionador para poder pegar, né? Na verdade, a gente não funciona muito, como alguns países, com sistemas principiológicos, né? Leis que trazem princípios e a população acaba acatando porque é um princípio. A gente precisa ter uma normativa que imponha sanções para as empresas acatarem.
A lei ela começa com um dispositivo falando sobre a advertência, que é a sanção mais branda que existe dentro da LGPD, mas essa sanção, ela, embora pareça branda, ela vem seguida de solicitação de medidas corretivas, ou seja, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode impor algumas medidas complementares. A multa, que é a mais temida das sanções, a meu ver, ela não deveria ser a mais temida porque ela tem um aspecto pecuniário apenas. Para algumas empresas que são altamente lucrativas, o aspecto pecuniário ele não é tão inibidor assim. Mas algumas outras sanções que não têm caráter pecuniário são sanções extremamente drásticas para uma empresa, como, por exemplo, a eliminação dos dados pessoais coletados, que isso impõe no esvaziamento do banco de dados de uma instituição, e o bloqueio dos dados pessoais. O que seria o bloqueio dos dados pessoais? A interrupção total da atividade empresarial. Então, algumas empresas não estão tendo a noção, realmente, desse impacto das sanções que pode ocasionar nas atividades. Ter um bloqueio de uma atividade é uma suspensão que pode ser temporária ou simplesmente permanente. Então, as sanções, nós devemos focar que, além do aspecto pecuniário, tem um impacto muito grande na atividade das instituições. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos com relação à LGPD, tá, doutor William? Obrigada quem está assistindo e até a próxima. Obrigado a todos vocês.